Olá, tudo bem? Nós hoje vamos falar sobre o tema de críticas e ódio. Criticar é odiar? Eu estou convencido de que não é. E a nossa crítica, a crítica que nós fazemos em nossos vídeos, ela não é uma crítica leviana. Nós procuramos ter uma abordagem jornalística. Eu fazendo uma pesquisa sobre esse tema, entre outras coisas, nós vemos que uma boa reportagem, ela exige, por excelência, uma boa fonte. Então estão automaticamente vetados, por exemplo, boatos, os anônimos, os famosos fakes, pessoas que se dizem conhecer fulano de tal, ciclano, beltrano, e aí falam coisas absurdas. Falam coisas a respeito de Betel, falam coisas a respeito de membros conhecidos, mas estão no anonimato. Então uma fonte dessa jamais poderia ser uma fonte confiável. Então nós não fazemos isso. Vocês vão notar aqui que no nosso canal, tudo o que nós falamos é de experiência própria, ou então baseado em fontes confiáveis, como o livro do ex-membro do corpo governante Raymond Friends e muitos outros. Então nós temos um grande cuidado para verificar aquilo que nós estamos dizendo. Nós não aceitamos esse tipo de fonte. Também procuramos ser objetivos. O que significa isso? Que nós queremos apresentar o nosso ponto de vista, mas sem exageros, sem distorções e principalmente sem a mentira. Aquela mentira deslavada. Eu posso até ter um ponto de vista que o senhor ou a senhora, testemunha de Jeová, ou simpatizante das testemunhas de Jeová, não concorda comigo. Mas esse ponto de vista que eu expressar, pode ter certeza que eu expressarei como sendo a mais absoluta verdade. Eu não quero ser leviano aqui. Eu não quero levantar falsas acusações de modo algum. E o nosso objetivo ao fazer essas críticas às doutrinas das testemunhas de Jeová, acima de tudo, é fazer uma crítica que seja bem fundamentada e respeitosa. Porque no momento que eu falto com respeito, eu perco a minha razão, na minha opinião. E não apenas na minha opinião, é um princípio bíblico. Por exemplo, 1 de Pedro 3,15 diz assim: Antes santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, e esse é o ponto, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Isso é importante, falar de boa consciência, falar com mansidão, porque aí, olha só, se eu fizer isso, eu conservo a boa consciência. Consciência de quem? A minha. Se eu falo mentiras, leviandades, eu estou pecando contra a minha própria consciência. Eu estou afrontando o meu mestre, que é o Senhor Jesus. Eu posso até perder a minha união com Ele. Se a minha crítica bem fundamentada deixar envergonhado aqueles que nos caluniam, aí é uma consequência, mas não um ataque direto, né? Nosso objetivo também não é meramente tirar alguém da torre. Nosso objetivo não é derrubar a torre a todo custo. Nós temos visto muitos comentários nesse respeito. Vocês querem arrancar as pessoas das testemunhas de Jeová e deixar elas sem rumo. Não, nós não queremos fazer isso. Nós queremos alertar, queremos despertar aqueles que estão prontos para isso. Porque nós... Veja bem, se eu vi algo de errado, se eu vejo algo melhor, o meu dever é alertar.
As testemunhas de Jeová não pensam de modo muito diferente disso, porque elas vão de casa em casa justamente para tirar as pessoas das religiões delas, para alertar, não é verdade? E nós queremos apontar um caminho melhor, que é o caminho do verdadeiro cristianismo, do verdadeiro evangelho, o caminho de Cristo, o caminho do amor. Então não é só tirar. Tirar por tirar, que fique lá. Que fique lá. Pelo bem ou pelo mal, ainda tenha crença em Jeová, que é o Deus Todo-Poderoso, tem um certo nível de moral bíblico, né, que nós concordamos. Então, nós não queremos simplesmente derrubar, né? Agora, apontar um caminho, sim, nós apontamos o erro e apontamos a solução. No nosso caso, que somos estudantes da Bíblia, nós temos as eclésias, nós temos as reuniões online, temos publicações, nós temos no nosso canal mais de 100 vídeos e a vasta maioria deles fala de princípios cristãos, falam da boa moral, falam do desenvolvimento do caráter, falam de você estar em união com Jesus Cristo e seguir o verdadeiro evangelho. Agora, com essa introdução, eu gostaria agora de falar um pouco de como os nossos vídeos têm sido recebidos. Por exemplo, o vídeo que nós fizemos sobre o Congresso de 2018, que foi um vídeo vazado, não por nós, mas por outro canal, outros sites. Nós apenas fizemos um comentário crítico em cima da situação, coisa que, pelo que eu entendo, a lei me permite, não estamos violando direitos autorais de ninguém, nem queremos fazer isso, mas apenas usar o comentário como modo de expor o erro. E até onde eu sei, isso é permitido, está dentro do código do YouTube, está dentro do código do uso justo de material com direitos autorais, com copyright. Então nós usamos apenas trechos para fazer comentários críticos do que estava sendo feito ali, mas aquela crítica, não aquela crítica irresponsável, como eu disse, que não fazemos. Agora, as pessoas têm recebido esses vídeos como se fosse um ataque a Jeová, um ataque indiscriminado à religião, um ataque a elas como indivíduos, quando não é. Não é a nossa intenção. Nós amamos ao Pai Celestial, Jeová ou Yahvé. Nós estamos em união com Jesus Cristo, que é nosso Senhor. Nós não queremos, em hipótese alguma, atacar o Deus Todo-Poderoso. Mas as pessoas têm entendido como sendo esse tipo de ataque. E elas têm feito um ataque nos comentários. Eu estou realmente até muito surpreso de ver como muitas testemunhas de Jeová e simpatizantes têm se expressado com relação aos nossos vídeos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Veja esse seguinte comentário. Você é um otário. Jesus mandou pregar a verdade e não criticar a alguém. Então, olha só, usou de uma palavra forte. Você é um otário. E que resposta nós podemos dar a esse tipo de comentário? Bom, primeiro, Jesus, ele expunha o erro, sim. Ele expunha a hipocrisia e pregava a verdade. Lembram-se lá de Mateus 23,15, que Jesus disse: ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas. E essa palavra hipócritas no grego está num tempo verbal que indica uma condenação, né? Uma afirmação. Hipócritas, como se tivesse um ponto de exclamação. Porque percorrem terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho da geena do que vocês. Então é uma observação forte, não é? Mas Jesus, obviamente, ele falava com propriedade, ele lia os corações, né?
Mas não está certo isso que ele disse, que Jesus mandou pregar a verdade e não criticar alguém. O apóstolo Paulo fazia críticas aos erros. Ele expôs, por exemplo, os superfinos apóstolos. Ele chamou alguns de apóstatas porque estavam ensinando erro. Então é diferente, não é? Agora, com relação a essa palavra otário, aí já é um ataque ad hominem, um ataque à pessoa. Está fazendo um ataque a mim. E não é um só, não, são vários. Essa outra pessoa diz assim: cambada de otários, apóstatas, servos do diabo, falando pela censurado, seus dias estão chegando. Vocês conseguem imaginar isso? Uma testemunha de Jeová que diz ser testemunha do Deus verdadeiro, ou mesmo um simpatizante, falar uma coisa dessa? Outro dizendo: parasitas, cadê que as testemunhas de Jeová estão nem aí para vocês? Enquanto isso, elas se mantêm unidas e levando uma mensagem de esperança. E vocês, ex-associados, o que estão produzindo? Então, olha só, parasitas. Né? Então, não é um caso isolado, amigos. São frequentes. Alguns eu não publico. Um outro que eu não publiquei, recebi hoje, me chamou de uma coisa horrível. Eu não publiquei, vou bloquear essa pessoa. A maioria desses que me fazem comentários abusivos, eu dou uma resposta cristã e bloqueio. Mas por que publico? Para que as pessoas vejam que o perfil das testemunhas de Jeová inclui esse tipo de gente. Não são todos, obviamente, mas incluem esse tipo de gente desrespeitosa. E esse linguajar que denota ódio e denota desejo que os dissidentes morram no Armagedon, é preciso comentar também, é uma das características das seitas destrutivas, segundo afirma Steven Hassan, que é o especialista em seitas destrutivas. Ele criou o modelo Byte, e uma das partes desse modelo que demonstra, que prova que uma seita é destrutiva, inclui a doutrinação de fobias, inclui inculcar medos irracionais sobre deixar o grupo ou questionar a autoridade do líder. Então, essa pessoa que fala isso para mim, eu tenho pena dela, porque ela está indoutrinada, ela foi inculcado nela um medo irracional de deixar o grupo e de questionar a autoridade do líder. E isso se reflete no ódio que ela tem pelos vídeos que eu faço, que outros fazem. Agora, para piorar a situação, além desse medo que é inculcado, infelizmente, e aí vem a minha crítica séria, baseada em dados. As testemunhas de Jeová, elas muitas vezes usam a palavra ódio com relação a apóstatas. Vou apenas citar um exemplo. Eu vou ler um parágrafo de A Sentinela, 15 de julho de 1992, na página 9, que diz assim: depois há o sentido da palavra odiar, que nos interessa especialmente aqui. Contém a ideia de ter um sentimento tão intenso de repugnância ou de forte aversão a alguém ou alguma coisa que evitamos por completo ter algo que ver com tal pessoa ou com tal coisa. No Salmo 139 chama-se a isso de ódio consumado. Davi disse ali: acaso não odeio os que te odeiam intensamente, ó Jeová? E não tenho aversão aos que se revoltam contra ti? Odeio-os com ódio consumado. Tornaram-se para mim verdadeiros inimigos. Amigos, com toda honestidade, uma linguagem dessa, direcionada a qualquer um que saia de uma religião e que exponha os erros dela, a pessoa não necessariamente está odiando a Deus. Eu não odeio a Jeová, eu amo a Jeová. Eu amo a Jesus Cristo. Eu adoro ao Pai Celestial. Eu estou em união com Ele por meio de Jesus Cristo. Mas eles aplicam os apóstolos, qualquer um, não importa se a pessoa
odeia mesmo a Deus ou não. Eles aplicam essa situação aqui e dizem que temos que ter, aí que vem a questão, temos que ter um sentimento intenso de repugnância ou de forte aversão a alguém ou a alguma coisa. Então, basicamente está dizendo que você tem que odiar a pessoa. Eu não estou inventando isso. Então, é por conta desses comentários, e que são vários, faça uma pesquisa, discursos de assembleia, de congressos, né, falando sobre isso, apóstatas que são loucos, rábicos, se alimentam da mesa de demônios, querem tirar você da verdade. Então esse tipo de coisa fica na mente da testemunha de Jeová. E ela nutre aquilo ali no coração. Quando ela vê alguém, mesmo expondo erro, como nós estamos fazendo agora, com respeito, com factualidade, respeitando o contraditório, elas demonstram todo esse sentimento rápido contra nós. E expressam com essas palavras aí, essas palavras fortes. Mas isso, por sua vez, tem um perigo para essa pessoa. Que perigo seria esse? Bem, Tiago 1,26 diz: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Então o perigo é de que a pessoa não esteja realmente praticando a religião verdadeira se ela desenvolver ódio no coração. Ou não refrear a sua língua e dizer coisas assim. Né? Jesus também já falou, se alguém chama o irmão de tolo, desprezível, né? Ou idiota, dependendo da versão, essa pessoa ela corre o risco de ir para a geena, que é a segunda morte, a destruição eterna. Né? E aquela outra parte que disseram, e vocês, ex-associados, o que estão produzindo? Eles têm uma noção errônea de que só as testemunhas de Jeová fazem alguma coisa, pregam, têm alguma estrutura, quando diversos grupos cristãos sinceros estão organizados, não de maneira opressiva, mas organizados, pregam o evangelho até onde eles entendem, do melhor modo possível, dão um foco em Jesus, na chamada celestial. Nós, estudantes da Bíblia, por exemplo, nós temos nos continuado a nos reunir, a estudar, a pesquisar desde a época do irmão Russell. Nós produzimos publicações, nós temos convenções, temos programas de rádio, programas de TV. Nós, por exemplo, fazemos a pregação pública, quer seja em feiras, quer em ruas, quer distribuição de tratados. Nós temos a cada 2 anos uma convenção internacional na Europa, em que estudantes da Bíblia de diversas denominações se reúnem. Um evento muito especial, este ano vai ser na Polônia. Então, tudo isso são coisas que nós estamos produzindo, nós estamos fazendo. Aqui no Brasil nós temos as nossas reuniões online, toda semana, onde é aberta, também transmitida pelo YouTube, onde vocês podem participar, vocês podem fazer perguntas, né? Então estamos produzindo. Um outro comentário: como vocês perdem tempo se preocupando com as testemunhas de Jeová? Quanto tempo elas gastam falando mal de alguém? Já fui em várias igrejas deles e nunca as vi falando mal. Olha, meu amigo, então, lamento, mas você não conhece as testemunhas de Jeová, ou você foi uma vez ou outra num dia em que o discurso era sobre o paraíso. Por quê? Porque as testemunhas de Jeová falam pesadamente contra todas as outras religiões. Elas são as únicas que salvam. Elas literalmente dizem que existem 2 grupos, Babilônia e as testemunhas de Jeová. Babilônia são as religiões do diabo, e as testemunhas de Jeová são elas mesmas, as únicas que vão ter a salvação nesta geração. Que deixe claro, né? Por exemplo,
não muito tempo atrás, elas fizeram uma distribuição mundial especial de um tratado intitulado O Fim da Religião Falsa Está Próximo, expondo todas as outras religiões e apontando para elas como sendo a única religião verdadeira. E aí eles diziam coisas absurdas como: até mesmo igrejas que condenam a imoralidade toleram líderes religiosos que abusaram sexualmente de crianças. Eles disseram isso. Agora, veja bem, o problema de abuso de crianças, o problema de pedofilia existe dentro das Testemunhas de Jeová e em proporções epidêmicas. O site Silent Lambs, de Barbara Anderson, foi um dos primeiros a levantar essa questão, foram a programas de televisão, depois outras pessoas corajosas expuseram esse tipo de erro, né? Seria o exemplo da Candace Conte, que foi e até ganhou, né, milhões de dólares de indenização pelos erros. Recentemente, o próprio membro do corpo governante, Geoffrey Jackson, a quem eu conheci pessoalmente, foi intimado a depor na Comissão Real Australiana sobre esse problema de pedofilia nas religiões, e ele admitiu. Now, do you recognize, Mr. Jackson, and in asking this question, let me make it clear, I'm not suggesting it's peculiar to the Jehovah's Witness organization. There are many, many organizations in this position. But do you accept that the Jehovah's Witness organization has a problem with child abuse amongst its members? I accept that child abuse is a problem right throughout the community, and it's something that we've had to deal with as well. And do you accept that it's presented, I withdraw that, do you accept that the manner in which your organization has dealt with allegations of child sexual abuse has also presented problems? There have been changes in policies over the last 20 or 30 years where we've tried to address some of those problem areas, and by the fact that we've changed the policy would indicate that the original policies weren't perfect. And you accept, of course, that your organization, including people in positions of responsibility like elders, are not immune from the problem of child sexual abuse? That appears to be the case. And do you accept, Mr. Jackson, that many of the efforts that are being made by different people and organizations to highlight the issue of child sexual abuse and try and find solutions are genuine efforts to improve the situation? I do accept that, and that's why I'm happy to testify. And that such efforts are not necessarily an attack on your organization or its system of beliefs? We understand that too. You described earlier in your testimony that the work of this Royal Commission is beneficial. Do you accept then that the Royal Commission's efforts are genuine and well-intentioned? I certainly do. And that's why we came into the Royal Commission hoping that collectively something would come forward that would help us as well as everybody else. And would you disagree then with anyone who said that the efforts to highlight and deal with child sexual abuse in the Jehovah's Witness Church is engaging in apostate lies? I guess that's a broad question, because sometimes those who make these accusations make many other accusations as well. But let me assure you, the person making the accusation is not the main thing. The main thing is there some basis to the accusation? And if there is some way that we can improve, the governing body is always interested in seeing how we can refine our policies. Por que foi importante o defensor lá, o promotor, ter citado esse detalhe, que não são mentiras de apóstatas? Porque num vídeo interno das Testemunhas de Jeová, um membro do corpo governante foi lá e disse que
que estavam, né, a mídia estava acusando as testemunhas de Jeová e usando mentiras de apóstatas com relação à pedofilia. Another way we can contribute to the oneness, rejecting false stories that are designed to separate us from Jehovah's organization. As an example, think about the apostate-driven lies and dishonesties that Jehovah's organization is permissive toward pedophiles. That is ridiculous, isn't it? If anybody takes action against someone who would threaten our young ones and takes action to protect our young ones, it's Jehovah's organization. We reject outright such lies. Esse membro foi o Stephen Lepp, a quem eu também conheço. Your organization, including people in positions of responsibility like elders, are not immune from the problem of child sexual abuse. That appears to be the case. That is ridiculous, isn't it? We reject outright such lies. Então, está aí. A religião que joga pedra no telhado dos outros tem o seu telhado de vidro. Mas elas podem criticar. Elas podem ir na sua casa criticando. Mas eu não posso fazer um vídeo expondo isso, expondo com respeito. Olha, eu não estou indo contra o caráter do senhor Geoffrey Jackson, nem contra o caráter do senhor Stephen Lepp, a quem eu os conheci pessoalmente. Eu não tenho nada contra eles. Me parecem até muito sinceros naquilo que eles acreditam. Agora, a nossa crítica é a doutrinas, é a ensinos, a comportamentos, a coisas pertinentes à organização. E nós temos o direito de fazer isso, sim, de maneira respeitosa. Não é? Expor os erros é até um dever, porque se eu vejo o erro, eu tenho que expor. Então, amigos, não confundam expressar o contraditório com ódio às testemunhas de Jeová ou com calúnias, com mentiras. E quando você for fazer o seu comentário aqui, se você for uma testemunha de Jeová, ou um simpatizante, ou uma ex-testemunha de Jeová, doutrinada, que quer voltar, pense duas vezes, antes de você ser ofensivo, antes de usar uma palavra de baixo calão, uma palavra de condenação. E lembre-se que Jesus está julgando. Está julgando a mim, está julgando a você, está julgando a todos nós. Se você quiser defender o seu ponto de vista, faça-o como a Bíblia diz que deve ser feito, com brandura e profundo respeito. E eu finalizo este vídeo com as palavras de Paulo. Paulo, lá em Gálatas 4,16, disse: tornei-me inimigo de vocês por dizer a verdade? Estava acusando ele de ser inimigo, mas ele não era, ele estava apenas dizendo a verdade. Então, eu acredito que o que eu estou dizendo é a verdade, eu não estou sendo leviano. Então, eu não me considero seu inimigo por dizer isso. Pelo contrário, eu faço votos para que as escamas caiam dos seus olhos e que vocês consigam enxergar a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por amor de Deus. 2 Coríntios 4, 4 e 5. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima.